Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula onde resolveremos uma questãozinha do exame de seleção do IFRN. E essa questão é uma questãozinha sobre MMC. Tem muitas pessoas que se confundem nas questões quando utilizar o MMC e quando utilizar o MDC. E nessa questão eu vou mostrar para vocês quando nós iremos utilizar o MMC. E aí, minha gente, desde já eu já deixo a dica do seguinte, né? Olha o conceito. O que é o MMC, né? Mínimo múltiplo comum, certo? E aí, dentro disso daí, a gente vai poder destrinchar o nosso problema, tá bom? Mas primeiro vamos ler e aí depois a gente conversa mais um pouco. Ó, objetivando coibir as invasões em terras indígenas, os agentes de fiscalização organizaram 3 grupos de patrulhamento dessas terras. Considerando que o primeiro grupo passava por determinada aldeia a cada 3 dias, o segundo grupo a cada 4 dias e o terceiro grupo a cada 6 dias, se os 3 grupos passaram nessa aldeia hoje, eles passarão todos no mesmo dia novamente daqui a quantos dias, certo? Então vamos supor aqui que nós temos os seguintes grupos: o grupo A, o grupo B e o grupo C, certo? Se eles passaram hoje, vamos adotar a seguinte linguagem. O hoje eu vou chamar de dia zero, tá? Que seria a nossa origem. Todos eles passaram nesse dia zero lá nessa aldeia, tá? Aí diz o seguinte, ó. O primeiro grupo passava por determinada aldeia a cada 3 dias. Ou seja, se ele passou hoje no dia zero, se ele vai passar daqui a 3 dias, né? Então vai passar agora no terceiro dia. Então vai ser no dia 3. Depois, daqui a 3 dias, ou seja, no dia de número 6, ele vai passar novamente. Depois, no dia 9. Depois, no dia 12. Depois, e aí vai seguindo, sempre de 3 em 3, tá bom? O segundo grupo, que ele vai falar aqui no texto, ó, a cada 4 dias. Então, aqui vai ser assim, ó, similar ao primeiro, então vai ser, ó, 0, aí depois no quarto dia, oitavo dia, aí depois 12º, depois 16º, tá ok? Belezinha? Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Não. Ok. E o terceiro grupo, olha aqui, ó, a cada 6, né? Então vai ser assim, ó, 0, depois 6, depois 12, depois 18 e depois 24 e assim, obviamente, ele vai seguir sucessivamente enquanto esses grupos, né, persistirem em passar nessas aldeias, tá? Minha gente, olhem para essas sequências de números, né? 0, 3, 6, 9, 12, 0, 4, 8, 12, 16, 0, 6, 12, 18 e 24. O que essas sequências nos lembram? Por exemplo, a sequência A, ela me lembra os múltiplos de 3. Minha gente, lembrem uma coisa: o que é múltiplo? Múltiplo, minha gente, nada mais é do que o resultado da multiplicação, tá? Então, por que isso aqui, essa primeira sequência, são múltiplos de 3? Porque essa primeira sequência aqui, esses números, são obtidos, né, de uma multiplicação de algum número por 3. Por isso que a gente diz que eles são múltiplos de 3, tá? Então, por exemplo, o 0 é o 3 vezes 0. O próprio 3 é o quê? 3 vezes 1. O 6, 3 vezes 2. O 9, 3 vezes 3. O 12, 3 vezes 4. Veja, todos esses números são resultados de uma multiplicação onde o 3 está envolvido, certo? Ou seja, se eles são resultados, são chamados de múltiplos. Ou seja, múltiplos do 3, porque eles são resultados de uma multiplicação do 3 por algum outro número, tá bom? Belezinha? Olha a segunda sequência. A segunda já seria o que? Os múltiplos de 4. Porque se a gente for ver, ó, todos esses números aqui da segunda sequência é o 4 vezes alguma coisa. Por exemplo, o 0, 4 vezes 0. O 4, 4 vezes 1. O 8, 4 vezes 2. O 12, 4 vezes 3. E o 16, 4 vezes 4. E a última? Vocês poderiam me dizer? Múltiplos de quem? Do 6, né? Porque, ó, na última, os números é 6 vezes alguma coisa. Então, ó, o 0, 6 vezes 0. Aqui, 6 vezes 1. O 12, 6 vezes 2. O 18, 6 vezes 3. O 24, 6 vezes
24. Tá beleza? Ok? E qual é? Então, veja. Aqui nós já estamos trabalhando com a ideia de múltiplos, tá? Com a ideia de múltiplos. Olha a pergunta. Deixa eu até pegar uma outra coisinha aqui para a gente destacar a pergunta. Olha a pergunta junto comigo. Os 3 grupos passaram nessa aldeia hoje, ou seja, no dia 0. Eles passaram todos juntos, tá? Então, eles passarão todos no mesmo dia novamente daqui a quantos dias? Então, ó, eles vão passar todos no mesmo dia novamente daqui a quantos dias? Veja, enquanto esse trabalho persistir, vai ter determinados períodos onde eles vão passar juntos, certo? Mas ele quer saber já o próximo, certo? Ou seja, se é o próximo, é o menor dos dias, tá bom? Então, peraí. Estamos trabalhando com a ideia de múltiplos e eu quero a ideia do menor desses dias, ou seja, o menor desses múltiplos. Lembra que eu falei lá no início? MMC. O que é que significa? Mínimo múltiplo comum. E é isso que a gente vai atrás agora. Né? Comum, minha gente, é porque tem em 2 lugares, vamos dizer assim, certo? Por exemplo, eu já estou vendo aqui por essas sequências, por exemplo, que o 6 ele é múltiplo comum à sequência A e à sequência C, tá? Tem mais algum? Por exemplo, deixa eu ver. Tem. O 12, né? O 12 ele é comum às 3 sequências, ó. O 12 ele é comum às 3 sequências, né? Só esse? Esse é o menor, né? Que vai ter mais pra frente. Porque lembra a sequência dos múltiplos? Ela é infinita, tá? Então perceba aqui uma coisa, minha gente. Perceba uma coisa. Ele quer a ideia do próximo dia onde eles vão estar juntos, né? Os 3. Por exemplo, no dia de número 6, daqui a 6 dias, o grupo A e o grupo C vão passar juntos, tá? Vão passar juntos, como a gente tá vendo aqui, ó, no 6º dia. Só que ele quer dos 3. Então, os 3 juntos, tá aqui, ó, depois de 12 dias. E aí nós temos a resposta do nosso problema. Ah, Daniel, mas você não falou que era MMC? Cadê o MMC? Calma, que agora eu vou falar. Veja, o 12 é o menor dos múltiplos comum aos 3. Por isso que ele é o MMC entre os múltiplos de 3, de 4 e de 6. Certo? Então, o MMC, se a gente for destacar aqui, é o MMC de 3, 4 e 6, nós vamos dizer aqui que é exatamente o 12. Porque, como eu falei, minha gente, vai ter outros múltiplos como esses 3. Tá? Vão ter outros, de certeza, vão ter. Até porque a lista dos múltiplos são infinitas. Tá? Então, com certeza vai ter outros que são comuns a eles, tá? Mas beleza. Esse é um caso aqui em que, como eu posso dizer, ele foi fácil, né? Porque era uma sequência pequena, tudo mais, números pequenos. Né? Se não fosse, como eu acabei de falar, minha gente, vamos calcular o MMC. E como é que a gente calcula o MMC, né? De 3 valores, como nós temos aí, que são 3, 4 e 6, né? Então, minha gente, bem simples mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, o 3, o 4 e o 6 e passar uma barrinha. E nós vamos fazer sucessivas divisões apenas por números primos. Lembre que os números primos são aqueles que dividem apenas por 1 e por ele mesmo, tá? Então, vamos dividir por números primos. Por exemplo, posso dividir aqui, ó, por 3. Por 3, por exemplo. Esse 3 dividido por esse 3 vai dar 1. 4 dividido por 3, Daniel, não dá certo. Repita, não tem problema. Você não precisa ter um número aqui que divida os 3 ao mesmo tempo, tá? 6 dividido por 3 vai dar 2. Aí agora eu vejo o seguinte, que não dá mais pra dividir por 3, mas dá para dividir por 2. Então, divido. O 1, não precisa nem mais mexer. Então, só dividir daqui pra lá. Ó. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E ainda falta 1, né? Chegar em 1. Porque lembra, nosso objetivo aqui é que todo mundo chegue em 1, tá? Então, falta só o 2. Basta dividir por 2 que vai dar 1. Veja, os 3 valores aqui chegaram em 1. Então, como é que a gente acha o MMC? Bem simples mesmo. Basta a gente fazer o quê? Multiplicar esses 3 valores aqui, ó. 3 vezes 2, 6, que vezes 2 dá igual a 12. Então, depois de quantos dias esses 3 grupos vão se encontrar? Depois de exatamente 12 dias, como a gente já havia discutido antes. Beleza, minha gente? Compreendido?
Deu para entender quando é que uma questão vai falar do MMC? Então, se deu para compreender, deixa eu te fazer um pedido bem rápido. Deixa o teu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para ficar por dentro, né, de todas as novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente se encontra numa próxima aula. Valeu, galera!